Olá, pessoal do terceiro. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo de física. Agora é a vez do módulo 3 da frente 3. Então, peço que vocês peguem a apostila para poder acompanhar a nossa aula. Recomendo que entre no portal do Objetivo também. O portal do Objetivo vai fazer um controle sobre acessos, né? Essa informação a gente vai receber se os alunos estão acessando lá ou não. Mas a ideia nossa aqui daqui para frente, aliás, é estudar resistores elétricos. Eu disse no vídeo anterior que a cada novo módulo a gente vai acrescentar um elemento no circuito elétrico e daqui a pouco nosso circuito elétrico vai estar cheio de elementos, só que indiscutivelmente, e aí a gente pode se basear em exercícios de vestibular, exercício do Enem e tal, indiscutivelmente o que mais cai é o resistor elétrico. Nesse módulo eu vou mostrar para vocês o que o resistor elétrico faz. A gente vai discutir se um elemento do circuito, eventualmente, na sua casa, aí, por exemplo, circuito elétrico da sua casa, os elementos se comportam como resistores ou simplesmente possuem um resistor. Essa ideia a gente vai discutir daqui a pouco. Depois a gente vai falar sobre o funcionamento do resistor, quando ele está ligado numa DDP, por exemplo. E daí para frente a gente vai estudar as leis de Ohm, certo? Então bora lá. Para entender o resistor elétrico, é imprescindível você dominar o que é o efeito Joule. Aliás, o efeito Joule é um dos fenômenos mais importantes que vocês vão estudar no ensino médio. Fenômeno esse que é um fenômeno nada mais, nada menos do que de conversão de energia. Ele é tão importante quanto simples de entender, basta você guardar uma coisa. Efeito Joule é aquele efeito que acontece quando a energia elétrica que chega no aparelho é transformada em energia térmica. Não vamos esquecer, viu, gente? Energia elétrica é transformada em energia térmica. Essa energia térmica, por exemplo, pode ser transmitida na forma de calor. Se você pensar, por exemplo, aí na sua casa, é o que o chuveiro elétrico faz, o ferro elétrico faz isso. Você alimenta o aparelho com energia elétrica, ele converte essa energia elétrica em energia térmica. Isso é o efeito Joule. Não vamos esquecer disso. Lembrando também que energia é um assunto delicado. Você tem que recordar que energia não se perde, ela também não é criada do nada, e sim ela só se transforma. Então a gente está falando de uma coisa natural no mundo da física, que é uma conversão de energia. No final das contas, qualquer aparelho que você usar, nosso corpo mesmo também, pode ser considerado um aparelho que converte um tipo de energia no outro, certo? Então, repetindo, efeito Joule é a conversão da energia elétrica em térmica. Na verdade, pessoal, o resistor vai fazer efeito Joule. Então, assim, você tem no teu circuito algum elemento que faça efeito Joule, você tem certeza que ele é um resistor, ok? Aliás, você pode ter certeza que ele é um resistor ou ele possui um resistor. Uma das duas coisas. Enfim, se você consegue detectar a conversão de energia elétrica em térmica, é porque na sua parada aí tem um resistor funcionando. Agora, será que esses elementos do circuito, eles possuem resistores ou ele é um resistor propriamente dito? A pergunta não é muito difícil de responder, não. A base nossa é o efeito Joule. Você vai responder essa pergunta a partir de outra. Quer dizer, o aparelho que você está usando, ele exclusivamente faz efeito Joule ou o efeito Joule é só uma consequência do seu funcionamento? Para que você comprou aquele aparelho? Por exemplo, um aparelho de som. Você compra para fazer efeito Joule? Você compra um aparelho de som para transformar energia elétrica em energia térmica? Obviamente que não. Você compra um aparelho de som para converter energia elétrica em som, para você ouvir sua música e tudo mais. Só que com o funcionamento contínuo, você vai verificar que aquele aparelho, apesar de estar fazendo tudo que ele se propõe, ele está emitindo som e tudo mais, ele esquenta. Então, olha só, você comprou o aparelho de som para poder produzir som a partir da energia elétrica, só que ele faz uma parcela da energia elétrica que ele consome, ele também gasta fazendo efeito Joule. Nesse caso, o aparelho de som não é um resistor, ele possui um resistor internamente. E aí você vai poder pensar em tudo quanto é aparelho que você tem na tua casa, as lâmpadas que você usa, televisão, celular, enfim. Se o aparelho não foi projetado para aquecer
mas ele aquece, ele não é um resistor e sim ele possui um resistor. Agora, se o aparelho foi projetado para esquentar, aí você tem secador de cabelo, ferro elétrico de passar roupa, você tem forno elétrico, você tem chuveiro elétrico, enfim. Qualquer aparelho que pega energia elétrica e transforma em energia térmica e ele foi feito para isso, você vai considerar que é um resistor. Então, assim, normalmente a gente vai utilizar um resistor para representar, por exemplo, um chuveiro elétrico, um forno elétrico, até mesmo uma lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada que mais esquenta do que ilumina, ou seja, ela faz muito efeito Joule. Agora, se o seu aparelho tem um resistor ou é um resistor, você tem que entender que onde tem resistor, existe resistência elétrica. A resistência também pode ser chamada de impedância, é um nome mais antigo, mas alguns livros ainda usam. Agora, vamos tentar entender qual que é a diferença então de resistor e resistência. Também não é difícil não. Ó. Resistor é o elemento do circuito, aquilo que você consegue pegar na mão, consegue fazer a instalação, é a parte, vamos dizer assim, a parte dura do seu circuito, a parte real, a parte material, concreta. Por exemplo, um chuveiro elétrico. Agora, resistência é uma grandeza física, é uma definição abstrata. Você não consegue pegar a resistência do chuveiro, por exemplo, embora seja muito normal você ver gente, queimou a resistência do meu chuveiro. Não queimou a resistência, queimou o resistor. Você vai trocar o resistor para que aquele resistor consiga funcionar, oferecer resistência para a corrente, e quando a corrente vai passar por um resistor que está funcionando, ele coloca certa dificuldade para a corrente passar. Nessa dificuldade, por exemplo, a corrente tem que transformar parte da energia elétrica que ela carrega em calor, ou seja, fazer efeito Joule. Aí você tem um resistor com a sua resistência funcionando. Então, assim, considere um resistor do circuito, esse resistor possui tanto de resistência. Resistor é o aparelho, resistência é a sua grandeza. Agora, como que a gente representa esse aparelho? Lembrando que no circuito a gente vai usar uma linha reta para representar um fio, a gente já viu como é que representa um gerador, uma lâmpada e tal. Resistores normalmente a gente vai representar assim, ó. Esse tremidinho aqui, ó, de vermelho, é o que a gente vai usar para representar um resistor. Esse resistor possui uma resistência que a gente vai chamar de R. E a sua instalação, quer dizer, como qualquer outro aparelho do circuito, para ele funcionar tem que passar corrente. Para passar corrente, você tem que ligar numa diferença de potencial, lembra? Numa DDP. Só tem corrente quando tem DDP. Nesse caso, imaginemos que o polo A é positivo, o polo B é negativo, então tem uma tendência de passar corrente de A para B. Olha só, aqui essa setinha representa a corrente passando. E a instalação do resistor tem que ser assim, entrando pelo mais e saindo pelo menos, no caso do resistor. Você tem que entender isso aqui como um todo, mas normalmente a gente não vai usar os sinais para os resistores. A gente vai ter que saber que tem que ter DDP, tem que ter corrente para esse resistor funcionar. Enquanto ele está sendo percorrido por corrente, ele faz efeito Joule. Agora, fazendo efeito Joule, a gente tem que entender alguns dos seus comportamentos. E as duas leis de Ohm, que vão aí na sequência, nos ajudam a pensar nesses comportamentos. A primeira lei, que fala sobre resistores ômicos, também conhecida como lei dos resistores ideais, ela estuda apenas aqueles resistores que têm resistência constante. Não esquece disso. A primeira lei diz que um resistor ômico tem que ter resistência constante. Nesse caso, você pegar o mesmo resistor e ligar em várias DDPs diferentes, você não vai mudar a sua resistência, e sim vai mudar a corrente que percorre esse resistor. Quando eu falo DDP, você deve imaginar quantos volts que vão alimentar esse resistor. Eu vou ligar numa rede de 127 volts, vou ligar numa rede de 220 volts. É óbvio que se você pegar um resistor ômico e ligar numa rede de 127 e o mesmo ligar numa rede de 220, a sua resistência não vai mudar, mas na rede de 220 ele vai ser percorrido por uma corrente maior, certo? Então, assim, nesse caso, para cada DDP você tem uma corrente, só que são proporcionais. Se o resistor ômico experimenta uma DDP que dobra, a corrente que percorre ele também vai dobrar,
justamente porque a corrente, a resistência dele é uma constante. E por falar em constante, quando grandezas são proporcionais, a gente já viu isso em matemática, a divisão entre elas é constante. Ou seja, para um resistor ôhmico, você pode associar esse resistor ou submetê-lo a várias tensões, a várias DDPs. Para cada DDP você vai ter uma corrente, mas a divisão entre os valores correspondentes vai ser uma constante. E essa constante, pessoal, é exatamente o valor da resistência desse resistor, o que gera essa relação. U é igual a R vezes I. Guarda isso como se fosse essencial para você viver nessa nossa frente 3 de física. Nós vamos usar U igual a R vezes I o tempo inteiro e vamos dizer assim, até o final do ano, inclusive. Beleza? Tem uma